está aqui com a gente para falar desse assunto um pouco polêmico. A doutora Marli Marçal, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Léo, assunto polêmico, né? Você vai aposentar? Eu acho que pelo caminhar da carruagem, eu acho que eu não vou chegar lá. Moço, eu já tô com quase 50, então eu vou aposentar com que idade? Pois é. Eu quero até perguntar isso pra doutora, gente. É tanta dúvida que eu acho que esse programa deveria ter, assim, mais ou menos uns 3 horas. Assim, com que idade que você pode aposentar? E quem nunca contribuiu, como é que vai funcionar? Não, é isso que nós vamos saber vamos agora. Cumprimentar, né, gente? Doutora Marli Marçal, seja bem-vinda ao programa Viver Goiás. Eu que te agradeço. É um prazer estar aqui com você, Breno e Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso. E são muitas dúvidas, essas dúvidas não são só de vocês, não. Todo mundo, eu acho que deveria falar mais de previdência social. Deve. Eu acho que fala-se tão pouco aí, quando vai falar é uma coisa tão formal, né? Essa coisa formal fica parecendo que a gente já está num tribunal. Mas e aí? Mas e aí, eu tenho uma notícia boa para você, você vai aposentar. O homem se aposenta aos 65 anos de idade e a mulher aos 62. E pouquíssimo tempo de contribuição, basta que você tenha 15 anos de contribuição. E eu tenho certeza que você já trabalhou 15 anos da sua vida, tenho certeza. Já, mas eu nunca contribuí. Como é que eu faço? Não, agora vamos fazer de conta que né? Eu nunca contribuí. E aí, essa também é uma dúvida constante. Nunca contribuí, porque existem inúmeras pessoas que têm aquele trabalho informal e nunca realmente contribuíram. Como que essas pessoas vão fazer quando chega num determinado momento da idade? E precisa. E outra coisa, as pessoas não acreditam que elas vão envelhecer e que elas vão precisar do INSS, da Previdência Social. O que acontece? Quando essa pessoa ela chega ali aos 65 anos de idade, aí independe se é homem ou mulher, essa pessoa pode sim conseguir, mesmo sem ter contribuído, um benefício assistencial. É um BPC, LOAS, que a gente fala ao idoso. Mas esse benefício... Mas o LOAS também não é só para o idoso não, né? É para o deficiente também, mas ele não exige idade. O deficiente não tem idade. Pode, inclusive, criança receber. Ah, tá. E pessoa com portador de doença? Pode. Que aí a deficiência, a incapacidade, a gente pode transformar ela como se fosse a deficiência. Mas tem um requisito, que é muito ruim às vezes, e muita gente não consegue se encaixar. A renda da família, do grupo per capita ali da família, ou seja, que mora debaixo do mesmo teto, ela não pode ultrapassar 25% do salário mínimo. Então, R$330, mais ou menos, é que cada pessoa dali daquela casa, cada um da casa... Se tiver 10 pessoas ganhando esse mínimo, dá 3 mil, então não vai. Então, tem que ser um salário mínimo dividido por 4 pessoas. Gente, mas que absurdo. Então, é para você ver que o critério, o nome é feio, mas o critério é de miserabilidade. Mas é verdade, porque as pessoas que estão precisando disso, desse auxílio, vamos falar dessa forma, precisa para medicamento. E medicamento, para quem chegou a uma determinada idade, não dá nem para a gente comprar. Um salário mínimo não dá. Não, um salário mínimo não dá. E é medicamento e alimento. É o que a Previdência, ela atende a pessoa normalmente nisso, em alimento e medicamento. E hoje a gente vai comprar um saco de arroz e passou dos 35. R$40. Né? Que é isso? E o que o pobre gosta é arrozão. Arroz e feijão. Veio a farinha, que a farinha engrossa o que tá ralo e aumenta o que tá pouco. Não, eu lembro que eu comprava macarrão 99 centavos, sei lá, comprava agora o trem tá 3 conto. Também foi longe, né? Agora eu quero falar uma coisa... Agora vamos saber, o que muda aí? Não, antes desse negócio aqui, eu quero fazer uma coisa polêmica, perguntar uma coisa polêmica. Porque existem muitos anúncios que a gente vê, coisinha oculta na internet. Aposente, fale comigo. Aí... Uma pessoa que eu conheço, conhecida muito mesmo, que está precisando, mesmo tem problema de saúde, precisando conseguir, nem que seja um auxílio, já contribuiu por um bom tempo, mas foi induzido pela advogada a parar. Em troca do quê? O negócio funciona da seguinte forma. A hora que você chegar lá, a gente vai conversar lá no INSS e tal. Isso é caso de denúncia. Na minha opinião, é caso de denúncia. No INSS e tal, você vai conversar na mesa. Mas só que é o seguinte, eu fiquei sabendo que você vai ganhar uma bolada aí, nós vai ter que dividir isso daí. E o cara da mesa também. Como que a gente faz para denunciar isso? Porque isso aí eu não vou nem falar que é falta de ética, que eu acho que é o absurdo dos absurdos. Esse aí é uma fraude previdenciária e ela acontece, todo dia ela acontece, mas a Polícia Federal hoje ela está muito mais atenta a isso. Então, assim, hoje tudo através dos robôs que hoje estão no INSS, estão no sistema do INSS, você consegue detectar qualquer alteração que tem no extrato previdenciário daquela pessoa. Normalmente, quando acontece isso, o servidor do INSS está envolvido. Não existe uma fraude em que o servidor não está envolvido, a não ser que nós estamos falando aí da Dark Web, de invasão de sistema, mas não é o caso. Todas as fraudes que existiram
até agora, todas elas tiveram um servidor envolvido. Aí é do jeito que você está falando. É simplesmente assim, olha, eu vou te aposentar, você vai receber 40 mil de atrasados, eu vou ficar com seus atrasados, a partir de agora você passa a receber, porque eu tenho que dividir esse dinheiro com outra pessoa. Então, você recebe a metade do salário por um período de 6 meses? Não, normalmente a fraude, o fraudador, o bandido aí no caso, ele fica com todo o dinheiro. Ele fica com todo, até agora todas as fraudes que chegaram pra gente, ele ficou com todo o dinheiro. O aposentado, ele fica ali só com o restante mensal ali, do mês a mês é que ele fica, o restante não. Nós tivemos agora uma operação muito grande da Polícia Federal que detectou vários aqui em Goiás. Inclusive teve advogados presos, teve servidor do INSS preso. Então assim, eu falo que não existe café da manhã grátis. Ele está embutido na diária. Não tem hoje crime que não vai ser descoberto. Então, as pessoas elas precisam conscientizar que previdência você precisa pagar. Sim. Você não tem como você ter uma aposentadoria, falar assim, eu te aposento mesmo que você não tenha pago. Não existe aposentadoria sem contribuição previdenciária. O nome disso chama regra da contrapartida. Eu pago o INSS para quando eu precisar, o INSS me atende na minha necessidade. Então, não existe essa de você aposentar sem você ter pagado nada, sem você ter pago nada, nunca contribuir e vou aposentar. Não. A gente tem aquela opção do BPC-LOAS. Aí é um outro critério que eu preciso avaliar, o da miserabilidade. Mas tudo isso pode ser feito de uma forma legal, a pessoa pode receber o benefício sem precisar de ser visitante ou freguês ali da Polícia Federal. Entendi. Mas nós vamos saber o que muda, o que 2024 aí, todo mundo apreensivo. Será que eu aposento, não aposento? A doutora já começou aqui muito bem, já falamos muito bem, falamos de fraudes, mas nós vamos precisar ir para o intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa Viver Goiás para esse segundo bloco, acompanhar aí a dica com os nossos parceiros aqui do programa, né? Toda semana aqui tem os nossos doutores que dão dicas aí especiais para você de casa aqui, na telinha da TV Goiânia Band. Você percebeu que todos são ligados na beleza? Na beleza. Acho que estão querendo consertar aquilo que Deus, que a natureza fez. E não tem conserto. Tem cirurgião, todo mundo é ligado na estética. Tem um que põe bumbum, tem um que põe, né, estica daqui. E falar nisso, Léo, nós estamos preparando uma matéria, um programa especial, porque vem carnaval aí. E aí, levantar o bumbum dá certo, não dá certo? Como é que é? Rapaz, tá muito em cima, mas dá certo. Vamos mostrar pra vocês. Calma, em breve. Mas vamos voltar aqui. Vamos processar quando não dá certo. Calma, Léo. Pra quem tá ligando a televisão agora, calma. O rapaz tá com pressa, meu povo. Pressa, gente, é que eu gosto de conversar. Estamos com a doutora Marli Marçal, advogada, especialista em direito previdenciário. Ela veio contar que você não vai aposentar. Opa, que você pode aposentar. Pode aposentar. Mudou muitas regras, doutor. E aí, o que muda, o que vai, o que não vai? O povo vai aposentar ou não vai? Vai sim. Olha só a situação. Em 2019, nós tivemos uma reforma ampla da Previdência Social e mudou muita coisa. Inclusive, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, porque o INSS ele quer que você tenha uma idade mínima para se aposentar. Qual que é a idade mínima? 65 anos homem e 62 mulher. Então, essa é a idade de se aposentar. Mas quem estava ali já contribuindo para se aposentar por essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, foi criada algumas regras de transição para a pessoa também não ter tanto prejuízo. Eu estava ali quase chegando aos 30 anos, a mulher de contribuição. O homem quase chegando aos 35 anos de contribuição. E aí, perdi tudo? Vou ter que esperar os 65? Vou ter que esperar os 62? Não. Aí criou-se a regra de transição e nós teremos alterações anuais até 2027 para a mulher e até 2027 para o homem e até 2031 para as mulheres. Essa alteração vai aumentar. Vai aumentando. Então, esse então vai ano... chegar de um jeito, nós vamos ter que aposentar com 80. Olha só a situação. Não, a idade é 65. De toda forma, com 65 aposenta. E mulher 62. Agora, as regras de transição é para aquela aposentadoria que foi extinta, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que nós precisamos ter hoje? O que mulher hoje precisa ter? A idade mínima de 58 anos e 6 meses e o homem 63 anos e 6 meses. Mas você tem que lembrar que você tem que ter 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem. Então, é para isso que foram criadas. Uma outra regra de transição é uma de pontos, em que eu somo o tempo de contribuição e mais a idade, e tem que dar 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. Lembrando que, nesse caso, eu tenho que somar 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Somente essa alteração, somente das
das regras de transição. Não teve alteração para aumentar o valor, não? Menino, eu não entendi pra tá vindo. Foi tanto número, foi tanta coisa. Então, depois você vai entrar lá no YouTube e vai ver o que ela falou. Mas é muito simples. Você começa a pensar o seguinte: só mudou a regra de transição. Se eu não estou na regra de transição, não mudou nada para você. 65 anos, homem, e 62 E foi necessária essa reforma? Foi. Não, eu digo, a reforma para a questão da idade, essa já era uma idade que os homens se aposentam, já é uma idade que as mulheres se aposentam. Agora, que para mim foi muito ruim a reforma foi na questão do valor da forma de cálculo. Hoje você já entra no seu benefício, seu salário de benefício, se ele for maior do que um salário mínimo, você já entra com 40% de prejuízo. Hoje o INSS... Nunca beneficia o nunca coitado beneficia, do povo, gente. não. Então, assim, hoje ninguém aposenta mais com o teto. A não ser que o homem tenha 100 anos de contribuição, ou 35 anos, ele tem que ter 100 anos de idade para poder se aposentar. Ó a sugestão. Aí sim ele vai se aposentar com 100, para poder chegar no 100%. Eu tenho uma dúvida sobre a reforma previdenciária, né, já aconteceu, e o pessoal que fica assim, né, com a aposentadoria defasada. Um exemplo que eu quero citar, por exemplo, meu pai aposentou com 20 anos, doença de Chagas, colocou marca-passo, hoje já está com 71. Marca-passo bom, né? Tá Olha, duradouro. qual que é a marca? Então, assim, mas a pessoa precisa, foi defasando, tipo, aposentou com 6 salários mínimos, hoje não recebe nenhum. Existe uma forma de arrumar isso, não tem conserto? Porque tem um monte de advogado que fala, não, vamos arrumar, tem sempre os bonzinhos, né? A senhora é da linha da boazinha ou da Não, mal... eu sou da linha da justa. Ai, eu amo ótimo, certo. tá Olha só, na década de 90, o salário mínimo ele foi desvinculado do benefício previdenciário. Então, nós tínhamos um maior valor teto, menor valor teto, então 10 salários mínimos e 20 salários mínimos. Então, a pessoa se aposentava, por exemplo, aposentei com 5 salários mínimos. Então, aqueles 5 salários mínimos eram mantidos, 5 salários mínimos. Só que aí foi desvinculado o salário mínimo da aposentadoria. Então, eu recebo o salário mínimo, nós temos um aumento de quanto salário mínimo? De quase 10%, não foi isso agora? O benefício previdenciário de quem ganha mais de um salário mínimo foi de 3,71. Então, vai tendo essa discrepância no percentual até que você chegue no salário mínimo. Então, hoje, o INSS não é obrigado a manter o salário de benefício que você manteve, que você aposentou, a não ser que seja o salário mínimo. Se for salário mínimo, você vai receber salário mínimo enquanto você viver. Mas essas pessoas que falam assim, não, então eu vou pagar o INSS assim, um tanto X para eu receber um tanto X depois. Hoje, depois da emenda constitucional de 2019, hoje abriu-se um nicho e uma necessidade hoje previdenciária, planejar. Hoje, para eu poder me aposentar, eu preciso planejar. Principalmente por conta do valor. Então, às vezes, fala assim, eu vou contribuir com o teto para eu poder me aposentar com o teto. Se você tem só 15 anos de contribuição, você nunca vai ganhar o teto. Então, às vezes, você contribuir com o teto para você é perda de dinheiro, você está jogando dinheiro fora. Então, hoje você tem que planejar a sua aposentadoria, investir esse dinheiro em alguma outra coisa. A gente faz... Ou ganhar na Mega da Virada. Olha, essa Mega da Virada, ela resolveu o problema de muita gente. Não, o meu estava resolvido. O meu também, bastava só isso. Eu ia estar lá em Porto de Galinhas agora, No de São Paulo, Lisboa, Paris. A mente do pobre. Cara, Mega Sena. Hoje já tá em Dubai, né, Léo? Lógico. Eu gosto lá de Morro de São Paulo, que ele é bom pra chuchu. Não. Eu estaria mandando cartão, ainda mandar cartão para todo mundo, Nós né? precisamos ir para outro bloco. Não podemos, eu não terminei. Mas eu preciso, antes de despedir da doutora, a gente conversou recentemente que acrescentou algumas doenças. Rapidamente, o que é que acrescentou? Interessantíssimo esse ponto. Foram acrescentadas 165 doenças e essas doenças todas relacionadas ao trabalho. O que mudou isso? São doenças que, depois da pandemia, foi o Covid, por exemplo. Imagina um médico agora recebendo doença ocupacional por Covid, morte, pensão por morte. Então, cabe revisão disso. E foram acrescentadas ansiedade, depressão, estresse, suicídio. Todas elas relacionadas ao trabalho. Então, são doenças que hoje não eram consideradas como doença do trabalho. Depois que suicida, não tem como aposentar. Mas aí a família pode receber, se aquele suicídio foi provocado pelo trabalho. Esse tipo de pergunta idiota aqui, porque parecendo que nós somos Mas burros. isso não é Mas não é para esclarecer. Não, né? essa não é uma pergunta idiota. Depois de suicidou, vai receber? Não, a família pode receber. Até porque esse suicídio está ligado ao trabalho. Sim. Aí vem assédio moral, assédio sexual, são coisas que estão no ambiente laboral e que as pessoas
sofriam isso, morriam por isso e não recebiam por isso. Então, por isso que foi necessária essa alteração. Gente, nós estamos recebendo um monte de sinalzinho. O HIV aposenta? Aposenta e é uma doença isenta de carência. Além de ser isenta de carências, quem se aposenta por HIV, por ser uma doença estigmatizante, não é revista a perícia, aquele benefício ele não é revisto. É um dos requisitos de não cortar o benefício de aposentadoria por invalidez de quem tem HIV. Mas, pessoal, vocês não saem daí não. Tá chegando carnaval. Doutora, muito obrigado. Antes, já ia embora sem despedir da doutora. O que pressa que é essa? Parece que pegou um bonde, né? Agora começa o jornal, Doutora, muito obrigado pela sua presença. Venha quando quiser. Imagina, eu que te agradeço pelo convite, Léo. Foi uma delícia conversar com vocês e falar de um assunto que eu gosto. Voltamos já já.